O período dos juízes em Israel. Após a chegada em Canaã, sob a liderança de Josué, o sucessor de Moisés, os israelitas conquistam algumas terras. Mas ainda havia muitas a serem conquistadas, e Josué já estava velho. Deus então o ordena a distribuir as terras entre as tribos. Após fazer isso, Josué reúne todas as tribos e ali eles fazem um juramento: servir somente ao Senhor e o obedecer, expulsando totalmente os povos das terras que seriam ocupadas. Mas após a morte de Josué e daquela geração, surgiu uma nova que não expulsava os povos completamente, e ainda prestavam cultos a outros deuses, como Baal, Astarote, Dagon e outros deuses. Então Deus os entregava nas mãos dos inimigos. E após anos de opressão, os israelitas clamavam a Deus, e Deus levantava um juiz que os libertava. E havia paz enquanto esse juiz subjugava o povo, enquanto eles liderava. Mas após a sua morte, o povo voltava à idolatria, e esse ciclo se repetia várias vezes. Israel se contaminava com os ídolos, Deus os entregava nas mãos dos inimigos, Israel se arrependia e clamava ao Senhor, o Senhor enviava um libertador que livrava o povo, e Israel vivia em paz até a morte desse juiz e voltava a se contaminar. E o primeiro juiz levantado por Deus foi Otoniel, ou Otiniel, que livrou o povo do rei da Mesopotâmia, que havia oprimido o povo por 8 anos. Se você quiser conferir essa história, veja lá em Juízes, capítulo 3, versículo 7. Depois disso, o rei de Moabe fez aliança com os amonitas e amalequitas e oprimiu o povo de Israel por 18 anos. Então Deus enviou Eude, da tribo de Benjamim, e houve paz por 80 anos. Depois disso, teve Sangar. A Bíblia não fala muito dele, mas fala que ele livrou os israelitas dos filisteus. Depois temos a única mulher juíza, Débora, da tribo de Efraim. Após 20 anos de opressão, ela libertou o povo e houve paz por 40 anos. Depois, Israel voltou a se prostituir com outros deuses. Durante 7 anos, eles foram oprimidos pelos medianitas. Mas então Gideão, também chamado de Jerubbaal, da tribo de Manassés, libertou o povo de Israel e houve paz durante 40 anos. Vale ressaltar que alguns juízes subjugaram Israel simultaneamente em regiões diferentes. Entre a liderança de Gideão e Tolá, houve um rei chamado Abimeleque, um rei sem aprovação divina, e seu desastroso governo durou apenas 3 anos. Depois de Tolar, da tribo de Sacar, veio Jair, que liderou Israel por 22 anos. Sua história está escrita em Juízes capítulo 10, versículo 3. Depois disso veio Jefté, que após 18 anos de opressão, libertou o povo, então houve 6 anos de paz. Depois, Ibissã, da tribo de Judá, que liderou por 7 anos. Elon, da tribo de Zebulon, que liderou por 10 anos. E Abdom, da tribo de Efraim, que liderou por 8 anos. Lembrando que alguns juízes subjugaram Israel simultaneamente em regiões diferentes. E o último é Sansão, muito famoso, e libertou o povo das mãos dos filisteus. Havia 40 anos que o povo estava sofrendo nas mãos dos filisteus. Sansão, da tribo de Dan, liderou o povo por 20 anos.
Eli e Samuel não desempenharam um papel de libertador, mas também são considerados juízes, ainda que suas vidas foram dedicadas a maior parte ao ministério sacerdotal e profético, respectivamente. Embora a própria Bíblia diga no livro de Samuel, capítulo 4, versículo 18, que Eli julgou a Israel por 40 anos e morreu aos 98. E Samuel julgou a Israel todos os dias da sua vida. Mas como eu falei, eles foram sim juízes, porém o seu papel foi um pouco diferente dos demais falados nessa lista. E Samuel, quando estava velho, constituiu seus próprios filhos como juízes de Israel, seu primogênito Joel e seu segundo filho Abiá, ou Abia. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram e aceitaram o suborno. E quando Samuel ainda estava vivo, ainda velhinho, os israelitas pediram um rei. Nem Samuel, nem o próprio Deus gostou dessa ideia, mas o povo pediu tanto, que Deus pediu para que Samuel ungisse o primeiro rei de Israel. Bom, a gente viu que a primeira tentativa de um reinado não deu muito certo. Será que agora vai dar? Nos próximos vídeos dessa série vamos falar sobre a monarquia em Israel.